Padre Carlinhos, bom dia. Bom dia, tá bem? Tudo jóia, Daniela. Bom dia, Padre Camilo. Bom dia, Padre Carlinhos. Que bom. Período bonito e tão necessário esse ano e como o ano passado, a Páscoa. A Páscoa, é verdade. É a certeza de que a morte, o pecado não vai dar sua última palavra para nós. Jamais. E outra, você vê segunda-feira uma novidade, né? Que o senhor vai, a partir dessa semana, todas as quintas-feiras, no nosso quadro No Caminho de Santidade. Conta pro pessoal o que vai ter nesse quadro. Muito bom. O quadro tem o objetivo de mostrar as atitudes dos santos, né? Muitas vezes, quando se fala de santo, fala-se muito da história. Então, eu penso que o quadro vem para falar das atitudes, as atitudes que a gente pode tomar também. Quando a gente tem uma devoção muito especial a um santo, a gente resolve ir pelo caminho dele e também pelas atitudes. Ajuda bem, né? Nós estamos aqui vivendo São Benedito, a caridade é a base principal de São Benedito. Quem é devoto de São Benedito é aquele que sabe ser solidário e partilhar. Legal, então toda quinta-feira agora o Padre Carlinhos estará conosco aqui, nos ajudando a como continuar seguindo os passos dos nossos santos. Mas agora o tema é ressurreição, né, Padre? É uma alegria, o Padre Carlinho já é tão querido aqui na Arquidiocese de Aparecida e muitos devotos já conhecem o Padre Carlinho, tanto pelas mensagens que sempre, em vários programas da TV Aparecida, ele tem trazido ao nosso coração. E nós queremos, nessa oitava Pascal, falar ainda com mais propriedade sobre o significado do Cristo ressuscitado, o que isso realmente muda em nossa vida e como ele nos dá a possibilidade de enxergar o novo cenário. No ano passado, na Páscoa, nós estávamos ainda no começo da pandemia. Não tínhamos a concepção da dimensão que isso atingiria. Neste ano, o cenário da pandemia está algo que tem tocado a todos nós. Com certeza, todos ou conhecem alguém ou têm um familiar que passou pela enfermidade ou mesmo veio a falecer. Como neste cenário, Padre Carlinhos, em que muita gente ainda está no Calvário. Muita gente ainda está vivendo a experiência da cruz. Mas como fazer com que a Páscoa traga para essas pessoas que ainda estão rezando a dor uma renovada esperança e a capacidade de ter um olhar diferente sobre a realidade do sofrimento? Muito bem, vamos pegar o evangelho do sábado da Vigília Pascal e de hoje também. Maria Madalena chega de madrugada no sepulcro. Madrugada significa tempo de incerteza, de medo, de desespero. Ela chega lá no evangelho de sábado e encontra um anjo. E hoje, no evangelho de hoje, encontra com o próprio Cristo. E o que o anjo e o Cristo pedem para Maria Madalena? Volta para Galileia. É lá que eu vou encontrar com vocês. Galileia é onde começou a vida pública de Jesus, é onde Jesus começou a fazer o chamado. A Páscoa vem nos ensinar que através das atitudes de Jesus, em que a gente vai dar continuidade, é que vai fazer o Cristo ressuscitado aparecer, ou seja, dá sentido para nós. Vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo esse tempo da madrugada, de incerteza, de tristeza, de angústia. Também nós estamos chegando na sepultura e vamos encontrar vazio a sepultura. E o anjo do Senhor vai dizer para nós, olha, o que vocês estão procurando aqui? O vivo não está entre os mortos. Esse anjo pode ser o companheiro, um amigo, o esposo, o filho, o colega de trabalho, que pode dizer, olha, tenha calma, fique tranquilo. Tá difícil, mas a gente vai vencer. O Cristo venceu, o pecado venceu a morte. Não é eles que vão dar o ponto final para a nossa vida, né? Eu penso que mais do que nunca essa solidariedade do companheirismo, do caminhar junto, é o traço do Cristo ressuscitado que tanto a gente precisa nos dias de hoje. A gente tem também que fazer esse esforço de sair da sepultura, da Sexta-feira Santa, né? Ser como Lázaro. Pedir para quê? Exatamente. Jesus vem ao nosso encontro e nos tire da sepultura. E não só tirar da sepultura, mas tirar tantas coisas que nos amarram e que nos impedem de viver em plenitude. Padre Carlinhos traz uma reflexão interessante, quando ele fala de Maria Madalena e a outra Maria que vão ainda de madrugada no túmulo. Na madrugada diz, ainda está escuro, a gente não consegue enxergar muita coisa, nem o que está acontecendo. Mas a luz já está se aproximando. É só a questão de, na fé, ter a paciência e saber esperar. A luz está chegando e ela vai nos iluminar e vai nos dar a capacidade de ter um olhar diferente sobre toda esta realidade aí que nos machuca. Padre Carlinhos, a gente percebe, principalmente nesta oitava Pascal e ao longo de todo o tempo Pascal, que os discípulos tiveram muita dificuldade de reconhecer o Cristo ressuscitado. Um achava que a própria Maria achou que o Jesus era o jardineiro, outro achou que era um pescador que
esperava lá na beira da praia quando eles voltaram com o barco. A caminho de Emaús acharam que era um peregrino, um andarilho que estava caminhando com eles, né? Qual a razão que leva os discípulos a terem dificuldade de chegar ao Cristo ressuscitado? Será que o olhar deles estava ainda muito no passado? Eles queriam o Cristo antes da cruz e não tinham a capacidade de chegar ao Cristo depois da cruz? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que ressurreição é questão de fé. A gente pode pegar nos evangelhos pascais, nenhum dos evangelistas fala como foi a ressurreição. Eu costumo dizer que só à noite teve o privilégio de ser o testemunho da ressurreição. Os evangelistas, eles têm a preocupação de nos ajudar a se encontrar com o ressuscitado. Discípulo de Emaús, através da partilha do pão e da palavra. Madalena, e voltar a Galiléia, ou seja, dar continuidade a tudo aquilo que Jesus falou e fez. Nós vamos encontrar no irmão do outro, na solidariedade. Os evangelistas, eles têm essa preocupação, não de dizer como foi a ressurreição, porque nós não sabemos, né? Racionalmente nós não sabemos, mas os evangelistas se preocupam em mostrar para nós como nós podemos nos encontrar. É claro que os apóstolos tinham aquela mentalidade ainda do Messias, o Messias glorioso, aquele que não iria passar pela cruz. Não dá para falar da ressurreição sem tocar no assunto cruz. A cruz é o caminho para a ressurreição. Só que a gente tem que se questionar o que significa a cruz hoje para nós. Não é só instrumento de morte. A cruz pela cruz é instrumento de morte. Mas a cruz com Jesus, ela é ressignificada, ou seja, ela é sinal de solidariedade, de amor, de companheirismo. Aí sim, nos dá esse sentido passar pela cruz para chegar na ressurreição. Eu costumo dizer pessoalmente que a nossa vida toda é marcada por pequenas cruzes e pequenas ressurreições. Pequenas cruzes quando a gente erra, quando acontecem situações na vida da gente que a gente se prejudica ou prejudica o outro. E pequenas ressurreições é quando vem alguém ao nosso encontro ou quando a gente tem a possibilidade de estender a mão. São pequenas ressurreições que vão nos levar para a grande, para a final, para o nosso encontro definitivo com o Pai, chamado também de morte. E é interessante, Padre Carlinhos, que foram poucos os discípulos que se encontraram, podemos dizer assim, fisicamente com o Cristo ressuscitado, né? Ele parece aos 12, em alguns outros momentos, aos discípulos de Emaús. Mas o testemunho que eles dão deste encontro que tiveram com Cristo é que vai despertar no coração das pessoas a fé, né? E o testemunho não é um discurso que eles fazem sobre a ressurreição, mas eles começam a viver de um jeito diferente, né? A vida dos discípulos passa a ser um testemunho de que um amor novo está tocando o coração da humanidade e nos convida também a viver uma vida diferente. Então, Páscoa seria assumir um jeito novo de viver, realmente assumir esta vida nova que o ressuscitado ao vencer a cruz nos oferece? Exato. Páscoa é pensar diferente, agir diferente e ser diferente conforme a vontade de Jesus. Temos dois exemplos clássicos aqui. Nós temos a figura de Pedro, que a vida toda, enquanto caminhou com Jesus, nunca teve por inteiro na missão, né? Tanto que traiu 3 vezes. E a gente vai ver lá no finalzinho do Evangelho de João, a famosa pesca milagrosa. Olha pra você ver que coincidência. Jesus chamou Pedro depois de uma pesca e Pedro vai tomar consciência que ele é apóstolo depois de uma pesca, né? Finalzinho do Evangelho de João, que tem aquele detalhe que ele estava nu, né? E aí João chega e fala, mas aquele camarada assando peixe ali não é Jesus? Aí Pedro tibum na água. Quando ele volta, fala que ele está vestido. A veste na Sagrada Escritura é a identidade da pessoa. Quando Pedro tem um contato, um encontro com Cristo ressuscitado, aí que ele vai. Tanto que Jesus vai perguntar depois, junto com Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas 3 vezes. Aí sim que Pedro vai cair em si, vai dizer, poxa vida, eu sou apóstolo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, só que eu sou limitado. Por enquanto, até então, agora eu não estava por inteiro, agora eu estou. Temos essa figura de Pedro. E também tem a figura de João. João é aquele que está sempre na intimidade, que lá na ceia é aquele que reclinou o peito, né? O que reclinou a cabeça no peito de Jesus para perguntar quem haveria de traí-lo. João simboliza para nós aquele cristão que está sempre na intimidade. Quem está sempre na intimidade com Cristo sabe reconhecê-lo nesses momentos mais difíceis. E como no Evangelho de ontem, né? Foi ele, o discípulo amado, que correu mais depressa que Pedro. Exato. Chegou primeiro, mas não entrou. É aquele também que tenta entender, acolher no coração os sinais para depois poder, né, anunciar. E João nos dá um bonito testemunho, né? Apenas quem ama é capaz de acreditar. E apenas quem ama se dispõe com coragem a anunciar aí o Cristo para a vida de outras pessoas. Padre, a Páscoa
ela é o coração da nossa fé, né? É ela que nos dá a esperança de caminharmos com Cristo. Sabemos que teremos que passar pela cruz, não tem como seguir Jesus se não assumirmos nosso lugar com Ele na cruz. Mas sabemos que carregando a cruz com Jesus, nós a venceremos, né? Hoje a gente olha a realidade de pessoas que estão nos leitos dos hospitais, entubadas, necessitando de uma terapia intensiva. Mas o Cristo vivo faz com que todos nós que compartilhamos desta dor por familiares e amigos, a gente possa perceber, um dia isso vai terminar, né? Exato. Não fica aqui, isso não é para sempre. Para sempre é esta vida nova que o Cristo quer nos dar. Para quem está no leito agora, os sirineus nossos são os enfermeiros, os médicos. Vimos na televisão aí uma ideia simples de uma enfermeira encher uma luva de água e colocar na mão do paciente. Quer dizer, nesse momento, o que a gente quer? A gente quer aproximação, a gente quer o carinho de alguém, a voz de alguém, o toque de alguém, né? Muito simples a ideia de uma enfermeira, mas que traz uma paz, uma serenidade para o doente, aquele que está no leito. Então, os nossos sirineus são os médicos, os enfermeiros, os cuidadores de idosos. A esses, o nosso agradecimento mais do que nunca nesse período que a gente está vivendo. E a Páscoa, com certeza, ela traz para tantas pessoas que, diante da realidade do sofrimento, em muitos momentos se questionam, como Jesus rezou, né, o Salmo no Evangelho da Paixão, que a gente lê, meu Deus, por que me abandonaste? Como se no momento em que nós mais precisássemos, parece que Deus ficou distante, né, que Deus não se envolveu e não estendeu a mão. A Páscoa é esta resposta que Deus dá ao seu Filho Jesus e a cada um de nós, né? Não houve abandono. Eu estou aqui para justamente fazer você vencer esta dor, superar este sofrimento, né? Abandonar esta cruz, não é necessário mais carregá-la, porque agora temos aí uma vida nova. Eu me lembro muito, gosto muito daquela música Raço na Areia, né? Que tem aquela história que o camarada fica indagando, Jesus, mas onde é que o senhor estava? Que eu estou olhando para trás aqui, estou vendo só um par de pegadas, só dois pés aqui. Aí Jesus fala o quê na música, né? Olha, estou segurando você no colo, ó, há muito tempo, né? Então essa pegada aí não é sua, é minha. É assim que a gente tem que sentir, é assim que a gente sente. A gente já está no colo de Deus, no colo de Jesus há bastante tempo. Por isso que a gente está suportando essa situação toda aí. O que não podemos perder jamais é a fé, né? A fé que nos ajuda a enxergar no horizonte que tem sim um momento lá que a gente vai vencer tudo isso aí, que a gente vai voltar a ser feliz de novo. Como a gente já pode ser feliz agora, mesmo que limitado, mas a gente já pode ser feliz. São esses momentos que a gente está vivendo agora que a gente tem que se perguntar, essa pandemia toda, o que vem nos ensinar? Talvez ser mais próximo um do outro, valorizar mais a família, deixar de lado um pouquinho coisas secundárias que a gente achava tão essencial que no momento a gente descobre que não é. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, nessa canção, acho que traz uma mensagem bonita. E o Cristo ressuscitado nos compromete, né? A vida é a maior glória de Deus. Por isso, cuidar da vida, defender a vida, valorizar a vida, a sua vida e a vida de todos que estão próximos a você é o maior testemunho de que o ressuscitado vive no meio de nós e vive dentro de nós. Padre Carlinhos, obrigado pela partilha, uma feliz e santa Páscoa e Deus abençoe a paróquia Santo Afonso, onde o senhor há pouco tempo assumiu como pastor, irmão e testemunha do ressuscitado. Obrigado, valeu, até a próxima, uma santa Páscoa para todos. Estamos vivendo a 8ª da Páscoa, uma semana para celebrar um único dia, hein? Para desejar feliz Páscoa e para ser a imagem do Cristo vivo na vida dos outros, né, Padre? Exatamente. Que bom.